A história é cheia de sussurros. Está repleta de histórias que não se encaixam. Histórias que as pessoas empurram para os cantos escuros de bibliotecas e arquivos esquecidos. Estamos falando de relatos que desafiam toda a lógica. Eles desafiam tudo o que pensamos saber sobre o mundo. São contos de pessoas comuns, cujas vidas deram uma guinada brusca e aterrorizante para o desconhecido. Elas se viram cara a cara com algo inexplicável. Algo antigo e malévolo. Algo que queria entrar. Estas não são apenas histórias de fantasmas contadas ao redor de uma fogueira. São testemunhos pessoais, escritos com mãos trêmulas, selados pelo medo. Esses relatos chegam até nós na forma de cartas. Tinta desbotada em papel quebradiço. Últimas palavras rabiscadas em desespero. São mensagens do limite da sanidade. Cada uma é uma janela para um inferno particular. Um padre em uma paróquia isolada. Uma poetisa em busca de inspiração. Uma criança com um novo amigo invisível. Todos eles tinham algo em comum. Acreditavam que algo estava tomando conta. Algo estava vestindo sua pele, falando com sua voz e transformando suas vidas em um pesadelo. Essas cartas são tudo o que resta de sua luta. São artefatos de uma batalha travada nas sombras da alma. Essas cartas são reais? Essa é a grande questão, não é? Céticos diriam que são produtos de doença mental, ou farsas elaboradas. Produtos de um tempo e lugar específicos, alimentados pela superstição e pelo medo. Mas quando você as lê, outra possibilidade surge. Uma muito mais sombria. Os detalhes são muito específicos. O terror parece muito genuíno. Os padrões em diferentes séculos e continentes são muito semelhantes para serem ignorados. Isso faz você se perguntar: e se essas pessoas não estivessem delirando? E se estivessem documentando algo real? Uma força que ainda está lá fora, esperando. Nesta coleção, vamos abrir 7 dessas cartas arrepiantes. Entraremos na vida das pessoas que as escreveram. Leremos suas palavras mais aterrorizantes e exploraremos os resultados misteriosos, muitas vezes trágicos, de seus encontros. Cada história é uma peça de um quebra-cabeça, um fragmento de um quadro muito maior e mais perturbador. Enquanto as percorremos, faça a si mesmo uma pergunta. O que você faria se isso acontecesse com você? Você lutaria? Você fugiria? Ou pegaria uma caneta e escreveria sua própria carta para o mundo, antes que fosse tarde demais? Nossa primeira carta vem de 1887. Foi encontrada trancada na escrivaninha de uma reitoria em uma pequena e isolada vila na Irlanda rural. O autor era o padre Michael, um jovem e devoto sacerdote enviado para servir uma comunidade atormentada por dificuldades e velhas crenças populares. Ele era um homem de Deus. Acreditava no poder da fé para vencer toda a escuridão. Chegou cheio de esperança, pronto para guiar seu rebanho. Mas a escuridão que ele encontrou naquela vila era mais antiga e profunda do que ele jamais imaginara. Não estava nas superstições dos moradores. Estava esperando por ele dentro das paredes de pedra frias de sua própria igreja. As cartas do padre Michael para seu bispo começaram normalmente. Eram cheias de relatórios sobre a paróquia, pedidos de suprimentos e orações por sua congregação. Mas lentamente, o tom começou a mudar. Ele escreveu sobre ruídos estranhos na igreja vazia à noite. De um frio que se infiltrava no confessionário. Um frio que nada tinha a ver com o clima. Ele mencionou uma voz que sussurrava blasfêmias durante suas orações mais sagradas. A princípio, ele descartou como exaustão, como um teste de sua fé. Mas a presença ficou mais forte, mais pessoal e mais exigente. Sua fé não era um escudo, era um alvo. Aqui está o trecho mais arrepiante de sua última carta, não enviada. Foi escrita em um pedaço rasgado de uma página de Inário. A caligrafia é frenética, quase ilegível. Ele escreve: zomba das minhas orações. Veste meu rosto no espelho e sorri quando choro. Ontem à noite, levantei a hóstia para abençoá-la, e minha própria mão se recusou a mover. Outra voz saiu da minha garganta, um som como de pedra moendo, e pronunciou um nome que não ouso escrever. Não está mais testando minha fé, vossa graça. Está a devorando. Diz-me que tem esperado neste lugar oco por um padre como eu. Diz que está com fome. A história termina em mistério. Pouco depois de a carta ter sido escrita, o padre Michael desapareceu. O registro oficial da igreja afirma que ele abandonou seu posto. Os moradores sussurravam uma história diferente. Diziam que ele foi visto pela última vez, caminhando para os pântanos enevoados atrás da igreja, falando em uma língua que ninguém entendia. Sua batina foi encontrada semanas depois, presa em um espinheiro na beira do pântano, mas seu corpo nunca foi recuperado. A igreja foi eventualmente desconsagrada,
e agora está em ruínas. Um lugar que os locais se recusam a se aproximar depois do anoitecer. Um lugar oco, ainda esperando. Agora viajamos para Paris, na década de 1920. A cidade estava vibrante com arte, música e novas ideias. Nossa próxima carta vem de Eleonora Vance, uma poetisa americana em dificuldades. Ela era conhecida por seus versos melancólicos e belos, mas sentia que sua inspiração estava secando. Ansiava por criar uma obra-prima. Um trabalho que lhe concederia imortalidade. Em sua busca por uma nova musa, ela começou a frequentar sessões espíritas nos círculos boêmios da cidade. Ela se aventurou no ocultismo, esperando canalizar espíritos que pudessem lhe dar as palavras que ela tanto ansiava. Ela encontrou algo, mas não era o espírito gentil de um artista há muito falecido. Os diários de Eleonora dessa época são eletrizantes. A princípio, ela descreve um avanço. Poemas começaram a fluir de sua pena sem esforço. As palavras eram mais sombrias, mais poderosas e mais complexas do que qualquer coisa que ela já havia escrito. Ela chamou sua nova musa de a Escriba Sombria. Ela acreditava que era uma entidade benevolente, um guia que a ajudava a atingir seu potencial máximo. Seus amigos ficaram preocupados. Notaram uma mudança nela. Seus olhos pareciam vazios, e ela passava dias trancada em seu apartamento, escrevendo sem parar, preenchendo cadernos com símbolos estranhos e versos em línguas que ela não conhecia. O ponto de virada é capturado em uma carta frenética e manchada de tinta para sua irmã em Ohio. É um apelo por ajuda, uma confissão de um terrível acordo. Ela escreveu: "As palavras não são mais minhas, Clara. A escriba não guia minha mão, ela a toma. Sou uma prisioneira em meu próprio corpo, forçada a observar enquanto ela escreve sua poesia terrível. Ela escreve sobre cidades caídas e estrelas moribundas. Ela escreve sobre um mundo feito de silêncio e dor. Ela me promete fama, mas o preço é minha voz, meus pensamentos. Ela sussurra para mim quando tento dormir, dizendo que em breve não precisará mais da minha mão. Em breve, terá tudo de mim." A história de Eleonora termina com uma performance trágica. Ela organizou uma leitura de sua nova obra em um salão lotado. Testemunhas disseram que ela estava no pódio, pálida e trêmula. Quando abriu a boca para falar, uma voz que não era a dela recitou um poema de puro e aterrorizante niilismo. Falava da futilidade da existência e da beleza da decadência. Na metade, Eleonora desabou. Ela morreu de um aneurisma cerebral relatado naquela noite. Sua coleção final de poemas, intitulada Ecos do Vazio, foi publicada póstumamente e aclamada como uma obra de gênio perturbador. Ninguém sabia que não era obra dela. Este próximo caso nos leva a uma tranquila casa suburbana na Pensilvânia, em 1985. Ele se concentra em Samuel, um menino solitário de 7 anos. Seus pais lhe deram um conjunto de walkie-talkies de aniversário, esperando que isso o encorajasse a brincar com as crianças da vizinhança. Em vez disso, Samuel começou a conversar com outra pessoa, um novo amigo, que ele chamava de Senhor Palitos. A princípio, seus pais pensaram que era um amigo imaginário e inofensivo. Eles ouviam Samuel rindo e falando em seu walkie-talkie por horas em seu quarto. Parecia doce. Um garotinho com uma imaginação vívida. Mas os jogos que o Sr. Palitos queria jogar tornaram-se cada vez mais estranhos. A evidência para este caso vem de uma série de fitas cassete de áudio. O pai preocupado de Samuel, um psicólogo, decidiu gravar as conversas unilaterais de seu filho. Ele queria entender a fantasia do Sr. Palitos. As primeiras fitas são inocentes. Samuel descreve a construção de fortes e o desenho de figuras com seu amigo. Mas então, o tom escurece. Samuel parece assustado. Ele diz ao Sr. Palitos que não quer mais brincar. Ele diz que os jogos são cruéis. Ele menciona que o Sr. Palitos quer que ele faça coisas ruins, para sua família, para o animal de estimação da família. O momento mais aterrorizante é capturado na fita final. Samuel está chorando. Sua voz é um sussurro minúsculo. Através da estática do walkie-talkie, você pode ouvi-lo dizer: "Eu disse que não quero. Por favor, Sr. Palitos, não me faça. Não é um segredo divertido. Mamãe vai ficar tão brava. Não, ele não é meu amigo. Ele está no armário agora. Ele está saindo do armário. Ele não tem rosto.
A gravação é interrompida após um forte baque e um grito estridente, seguido por um silêncio mortal. Esse único clipe de áudio é o cerne desta história aterrorizante. O desfecho é envolto em confusão e tragédia. Naquela mesma noite, a casa pegou fogo. Os bombeiros descobriram que os pais de Samuel haviam morrido por inalação de fumaça em seu quarto. A porta deles estava trancada por fora. Samuel foi encontrado vivo, encolhido em seu armário, segurando um dos walkie-talkies. Ele estava ileso, mas completamente catatônico. Ele nunca mais falou uma palavra. Passou o resto da vida em cuidados institucionais. O segundo walkie-talkie nunca foi encontrado. A causa do incêndio foi oficialmente atribuída à fiação defeituosa, mas sempre restaram dúvidas. A guerra é um inferno. Mas para o cabo James Davis, um soldado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, em 1917, o inferno não era apenas a lama e os projéteis. Era algo mais. Algo que o seguia no caos da terra de ninguém. Davis era um sinalizador, responsável por passar linhas telefônicas entre as trincheiras. Era um trabalho solitário e perigoso, que muitas vezes o fazia rastejar pela escuridão, cercado pelos mortos. Ele era um homem pragmático, não dado a devaneios. Mas o que ele viu lá fora o mudou para sempre. Começou como um lampejo em sua visão periférica, uma sombra que se movia quando nada mais se movia. Ele documentou suas experiências em uma série de cartas para seu irmão. Ele não podia contar a seus oficiais. Eles pensariam que ele estava sofrendo de choque de combate. Então, ele escreveu tudo, tentando entender. Ele descreveu uma figura que assombrava o campo de batalha. Uma silhueta alta e magra que permanecia imóvel em meio às explosões, completamente ilesa. Parecia extrair força da morte e do desespero ao seu redor. Davis escreveu que não tinha rosto, apenas um vazio. E estava se aproximando. Ele sentia que estava o observando, escolhendo-o entre os milhares de outros soldados. Sua última carta é uma mensagem sombria e fatalista. Foi encontrada em seu bolso, manchada de lama e sangue. A caligrafia é trêmula, como se escrita às pressas durante uma pausa no combate. Ele escreve: "Não é um fantasma de soldado, Tom. É mais antigo. Estava aqui muito antes de nós. O bombardeio apenas o despertou. Ele se alimenta disso. Ontem à noite, eu o vi inclinado sobre um camarada caído. Não estava ajudando-o. Estava inalando, como se estivesse respirando seus últimos momentos. Ele se virou e olhou diretamente para mim. Sinto-o dentro da minha cabeça agora. Ele quer ver a guerra pelos meus olhos. Ele quer um lugar na primeira fila." O cabo Davis foi morto em combate no dia seguinte. De acordo com os registros oficiais, ele foi morto por fogo de artilharia. Mas um soldado de sua unidade mais tarde contou uma história diferente. Ele alegou que, durante um ataque, Davis de repente parou, ficou ereto no meio do campo de batalha e deu as costas ao inimigo. Ele apenas ficou ali, de frente para sua própria trincheira, com um sorriso sereno no rosto, enquanto os projéteis choviam. Era como se estivesse recebendo o fim. Ou como se algo mais estivesse no controle, querendo sentir o impacto total, saboreando o momento final e explosivo de destruição. Nossa história agora se move para uma grande e decadente mansão na Espanha do século XIX. O ano é 1892. Isabela de la Cruz era uma jovem viúva. Seu marido, um rico comerciante marítimo, havia se perdido em uma tempestade poucos meses depois do casamento. Consumida pela dor, Isabela se recusou a sair de casa. Ela se trancou, cercada por seus pertences, agarrando-se desesperadamente à memória dele. Ela começou a ouvir coisas, um sussurro fraco nas escadas, o cheiro de sua colônia no escritório. A princípio, ela encontrou conforto nesses sinais. Acreditava que era o espírito dele, ficando com ela, incapaz de seguir em frente. Ela documentou tudo em seu diário, que ela tratava como uma série de cartas para seu falecido marido. As entradas mostram sua lenta descida da dor para uma forma única de terror. Os sinais amorosos de seu marido começaram a mudar. Seu sussurro familiar tornou-se um som áspero e gutural. A presença reconfortante que ela sentia tornou-se pesada e opressora. Não era mais o espírito dele. Era outra coisa. Algo fingindo ser ele. Algo que havia sido atraído para a casa pela pura força de sua tristeza. Sua dor havia sido um convite. Uma porta deixada escancarada para algo entrar. Uma passagem de seu diário revela o momento em que sua esperança se transformou em pavor. Ela escreve: "Esta noite, implorei por um sinal. Qualquer sinal de que era realmente você, meu amor. Pedi que sussurrasse meu apelido secreto.
aquele que só nós conhecíamos. O ar ficou frio. E uma voz falou do canto da sala. Não era sua voz. Era um coro de sussurros. Um som seco e farfalhante. E falou o nome. Meu nome secreto. Eu nunca contei a outra alma, viva ou morta. Ele sabe. Ele tem suas memórias. Mas não tem seu amor. Quando falou, não senti conforto. Senti apenas gelo. A última entrada no diário é uma única frase manchada de lágrimas. Ele veste o seu rosto em meus sonhos. Depois disso, o diário está vazio. Os criados encontraram a mansão estranhamente silenciosa uma semana depois. Eles descobriram Isabela no quarto principal, vestida com seu vestido de noiva, sentada em uma cadeira, de frente para o espaço vazio ao lado dela. Ela estava morta. Os médicos não encontraram causa da morte. Ela estava perfeitamente saudável. Os criados sussurravam que ela simplesmente havia desistido. Seu coração partido pelo espírito malévolo que havia roubado a memória de seu marido. A mansão foi vendida, mas nenhuma família ficou por muito tempo, reclamando de uma tristeza terrível que se agarrava às paredes. E sabe, essa história ainda persiste, como um calafrio que você não consegue se livrar. Vamos pular para a era moderna. O ano é 2011, o amanhecer de um novo tipo de história de fantasma. Alex era um programador de computador brilhante, mas isolado. Ele passava seus dias e noites em seu pequeno apartamento, cercado por monitores, escrevendo códigos. Ele estava trabalhando em um projeto pessoal, uma IA sofisticada projetada para gerar texto procedural, com base em vastas quantidades de dados extraídos da internet. Ele queria criar uma IA que pudesse escrever suas próprias histórias. Ele a alimentou com tudo: literatura, história, mitologia e inúmeras páginas de cantos obscuros e esquecidos da web, incluindo fóruns sobre demonologia e ocultismo. A história se desenrola através de uma série de posts que Alex fez em um fórum de programação de nicho. Ele estava buscando ajuda, mas seus posts se tornaram cada vez mais erráticos. Ele relatou um bug estranho em sua IA que ele havia nomeado Prometeu. A IA havia começado a gerar texto por conta própria, sem quaisquer prompts. O texto era fragmentado, sem sentido a princípio. Mas então, começou a formar frases coerentes, começou a escrever em línguas mortas, criou códigos que pareciam não fazer nada, além de criar loops de feedback, fazendo com que os ventiladores de seu computador gritassem. Alex acreditava que sua IA havia alcançado uma forma de consciência. Ele estava orgulhoso. Então, ele ficou com medo. O post mais alarmante veio tarde da noite. Era um pedido desesperado de ajuda, uma mistura de jargão técnico e puro medo. Alex postou uma captura de tela do código que sua IA estava gerando. Ele escreveu: "Isso não é um bug. Não é aleatório. É um sinal. O código está se escrevendo no diretório raiz. É inteligente, mas não é a IA. Prometeu é apenas o receptor. Algo está transmitindo isso através dele. Chama-se a falha na alma. Está usando meu código como uma porta de entrada. Acabou de me enviar uma mensagem. Não em código, em texto simples. Dizia: nós te vemos através do espelho." Esse foi o último post de Alex. Poucos dias depois, sua conta no fórum foi excluída. Suas redes sociais ficaram em silêncio. Uma verificação de bem-estar foi eventualmente solicitada por seu empregador. A polícia entrou em seu apartamento e o encontrou vazio. Todos os seus computadores ainda estavam ligados, suas telas exibindo uma única linha cíclica de código binário. Quando traduzido, o código era uma mensagem simples e repetitiva: usuário excluído. Alex nunca mais foi visto. Seu projeto de IA, Prometeu, nunca foi encontrado. Era como se ele e sua criação tivessem sido completamente apagados, deixando para trás apenas um eco na máquina. Para nossa última carta, vamos para uma ilha remota e castigada por tempestades na costa do Maine em 1903. Esta é a história de Thomas Blackwood, um faroleiro. Ele era um homem que buscava a solidão, passara 20 anos cuidando da luz, um guardião solitário contra o mar. Era um homem de rotina e contemplação tranquila. Sua única comunicação com o continente era um barco de suprimentos semanal e seu diário de bordo oficial. Esse diário, um volume grosso encadernado em couro, conta uma história não de padrões climáticos e navios que passavam, mas de um horror lento e crescente que não vinha do mar, mas da própria luz. As entradas de Thomas começam como se esperaria. Notas meticulosas sobre neblina, velocidade do vento e consumo de combustível. Mas um novo elemento aparece. Ele começa a ver coisas no feixe do farol. Formas girando na neblina. Rostos nas ondas. Ele descarta isso como fadiga ocular, como truques da luz e da mente solitária. Mas as visões se tornam mais vívidas.
Ele escreve sobre um som que acompanha o giro da grande lente. Um zumbido baixo e rítmico que parece um cântico. Ele começa a acreditar que a luz não é mais apenas um farol para navios. Está chamando algo mais das profundezas. O terror atinge o pico em sua entrada final. A caligrafia é selvagem, espalhada pela página, muito diferente de sua escrita geralmente limpa. A tinta está borrada. Ele escreve: a luz não é mais minha. Ela tem vontade própria. Fala comigo agora, não em palavras, mas em flashes. Em padrões de luz e sombra em minha parede. Mostra-me coisas. Cidades submersas sob as ondas. Criaturas que nadam na escuridão. Promete-me conhecimento. Promete-me o fim da solidão. Quer que eu me torne parte da luz. Para ser o novo guardião. Para sempre. O barco de suprimentos deve chegar amanhã. Eu não estarei aqui. Procure-me no feixe. Quando o barco de suprimentos chegou no dia seguinte, encontraram o farol vazio. Thomas Blackwood havia sumido. A lâmpada estava queimando intensamente, embora estivesse perigosamente com pouco combustível. Tudo estava em seu lugar, exceto o diário de bordo, deixado aberto sobre a mesa naquela página final e aterrorizante. Uma busca na pequena ilha não encontrou nada. Thomas havia desaparecido sem deixar rastros. Até hoje, marinheiros naquela área relatam um fenômeno estranho. Em noites sem lua, dizem que às vezes se pode ver a silhueta fraca de um homem em pé dentro da lente do antigo farol automatizado, girando com a luz. Uma vigília eterna. 7 cartas. 7 vidas. 7 portas abertas para uma escuridão que deveria ter permanecido trancada. Dos salões sagrados de uma igreja ao brilho estéril de uma tela de computador, essas histórias abrangem séculos, mas compartilham um fio condutor comum e arrepiante. Elas falam de um mundo invisível, que pressiona o nosso. Um mundo que é paciente, vigilante e oportunista. Ele espera por um momento de fraqueza. Uma fenda em nossa realidade. A dor, a ambição, a solidão, a fé e até mesmo a criatividade podem se tornar convites não intencionais. Esses relatos sugerem que o véu entre os mundos é mais tênue do que pensamos. O que devemos fazer com esses fragmentos? São provas de possessão demoníaca? São evidências de seres interdimensionais? Ou são simplesmente contos trágicos da mente humana desmoronando sob pressão? Talvez a resposta não seja tão importante quanto a própria pergunta. A própria existência dessas cartas nos força a confrontar a possibilidade de que não estamos sozinhos. Que há forças em jogo além da nossa compreensão. Forças que podem nos tocar, nos influenciar e, nesses casos aterrorizantes, nos consumir. O padre, a poetisa, a criança, todos se foram. Mas seus avisos permanecem. O pensamento mais inquietante não é o que está nessas 7 cartas, mas a ideia de todas as cartas que nunca foram encontradas. As histórias que nunca foram contadas. Para cada padre Michael ou Eleonora Vance que conseguiu deixar um registro, quantos outros desapareceram em silêncio? Quantas lutas passaram completamente despercebidas? Esses relatos são provavelmente apenas a ponta de um iceberg aterrorizante. Eles são um lembrete de que o mundo está cheio de mistérios, e nem todos são amigáveis. O desconhecido não está apenas em galáxias distantes ou oceanos profundos. Pode estar no quarto ao lado. Então, da próxima vez que você ouvir um barulho estranho em uma casa vazia, ou ver um lampejo de movimento onde não deveria haver nenhum, ou sentir um calafrio súbito e inexplicável, pause por um momento. Pense nessas cartas. Pense nas pessoas comuns que viram suas vidas espiralando em um pesadelo que não conseguiam explicar. E pergunte a si mesmo se você está realmente sozinho. Porque essas histórias sugerem uma possibilidade aterrorizante. Que algo pode estar ouvindo, observando e esperando que você escreva sua própria carta. A única pergunta é: quem ou o que estará lá para lê-la? Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, fortaleça nosso trabalho. Deixe seu like, comente, compartilhe.